Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823 em Caxias, Maranhão, que infelizmente veio a falecer no dia 3 de novembro de 1864 aos 41 anos. Em Guimarães, Maranhão, formado em Direito da Universidade de Coimbra. Suas ocupações eram poesia, teatrologia, jornalismo, advocacia e etnografia. Suas principais obras foram Canção do Exílio e Juca Pirama, Ainda Uma Vez e Os Tímbiras. Antônio Gonçalves Dias é famoso por ter escrito o poema Canção do Exílio, o curto poema Juca Pirama e muitos outros poemas nacionalistas e patrióticos, além de seu segundo mais conhecido poema chamado Canções do Exílio, que viriam a dar-lhe o título de Poeta Nacional do Brasil. Nascido em Sítio de Boa Vista, em terras de Jatobá, a 14 léguas de Caxias, faleceu aos 41 anos em um naufrágio do navio de Ville Bugna, próximo à região de Atins, na Baía de Cuma. O advogado de formação é mais conhecido como poeta e etnógrafo, sendo relevante também para o teatro brasileiro, tendo escrito 4 peças. Também teve atuação importante como jornalista nesta área. Encontra-se a colaboração da sua autoria na revista contemporânea de Portugal e Brasil. Ele era filho de uma união não oficializada entre comerciante português com uma mestiça. Estudou inicialmente por 1 ano com o professor José Joaquim de Abreu, quando começou a trabalhar como caixeiro e a tratar da escrituração da loja de seu pai, João Manuel Gonçalves Dias, que faleceu em 1837. Gonçalves Dias iniciou seus estudos de latim, francês e filosofia em 1835, quando foi matriculado em uma escola particular. Foi estudar em Cuba, em Portugal, onde em 1838 terminou os estudos secundários e ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1840. Retornando em 1845 após bacharelar-se, mas antes de retornar, ainda em Coimbra, participou dos grupos mediavistas da Gazeta Literária e de Trovador, compartilhando das ideias românticas de Almeida Garré, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Por se achar tanto tempo fora de sua pátria, inspira-se para escrever a Canção do Exílio e a parte dos poemas de primeiros cantos e segundos cantos. O drama Pático e Beatriz de Sense. Depois, rejeitado por sua condição de texto imoral pelo Conservatório Dramático do Brasil, foi ainda neste período que escreveu fragmentos do romance biógrafo Memórias do Agapito Goiaba, destruída depois pelo próprio poeta por conter alusões a pessoas ainda vivas. No ano seguinte ao seu retorno, conheceu aquela que seria a sua grande musa inspiradora, Ana Amélia Ferreira Vale. Várias de suas peças românticas, inclusive Ainda Uma Vez, foram escritas para ela. Nesse mesmo ano, ele viajou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como professor de História e Latim do Colégio Pedro II. Além de ter atuado como jornalista, contribuindo para diversos periódicos, Jornal do Comércio, Gazeta Oficial, Correio da Tarde e Sentinela da Monarquia. Em 1849, fundou com Manuel de Araújo, Porto Alegre e Joaquim Manuel de Macedo a revista Guanabara, que divulgava um movimento romântico da época. Em 1851, voltou a São Luís do Maranhão a pedido do governo para estudar o problema da instrução pública naquele estado. Gonçalves Dias pediu Ana Amélia em casamento em 1852, mas a família dela, em virtude da antecedência mestiça do escritor, refutou veementemente o pedido. No mesmo ano, retornou ao Rio de Janeiro, onde casou-se com a Olímpia da Costa, filha do médico Dr. Cláudio Luiz da Costa. Logo depois foi nomeado oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros. Passou os 4 anos seguintes na Europa realizando pesquisas em prol da educação nacional. Voltando ao Brasil, foi convidado a participar da Comissão Científica de Exploração, pela qual viajou por quase todo o norte do país. Voltou à Europa em 1862 para um tratamento de saúde. Não obtendo resultados, retornou ao Brasil em 1864 no navio Ville de Bugna, que naufragou na costa brasileira. Salvaram-se todos, exceto o poeta, que foi esquecido, agonizado em seu leito e se afogou. O acidente ocorreu nos Baixos de Atins, perto de Tutóia, no Maranhão. Canção do Exílio é uma poesia romântica do escritor brasileiro. A composição foi criada em julho de 1843,
quando o autor se encontrava em Coimbra e ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação à sua terra natal. Introduzida na obra Lírica Primeiros Cantos, sua data de primeira publicação foi em 1846, com 283 páginas. Os Tímbiras é o poema épico escrito por Gonçalves Dias, publicado em 1857 em Leipzig, na Alemanha, através da editora Bruckhaus. O assunto era sobre a guerra e diplomacia entre Tímbiras e Gamelas. Seu lançamento foi em 1856, com 91 páginas.